Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Te damos graças, Senhor, por esse tempo. Abra os ouvidos do nosso coração, que a gente possa ouvir a Sua voz. Sabemos, Senhor, que nada está oculto diante dos Teus olhos. Olhe para nós, Senhor. Nós temos o desejo de ser aperfeiçoados, transformados por meio da Tua palavra, Senhor. Não só ouvimos a Sua voz, consideramos cada palavra que sai da Sua boca, Senhor, como uma verdade. Verdade que nos governa. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, amém? E aí, amados, estão felizes? Muitas graças. Vamos lá? Sabe, a princípio, eu não ia ministrar hoje. A gente vem numa jornada de ministração muito intensa. Aí eu estava cansado e um monte de desculpa que só da carne. E desculpa só serve para quem dá. Para quem recebe não serve para nada, né? Vai dizer, me desculpa. Serve só para quem pediu. Que não vai mudar em nada. Quem está recebendo, né? Estão me entendendo? E eu estava num retiro. Eu estava num retiro com uma amada igreja, amados irmãos, amados pastores. E aí, aconteceu duas coisas nesse retiro que me fez estar aqui ministrando. Se não acontecesse essas duas coisas, é muito provável que eu não ia ministrar. Ia deixar outra pessoa ministrar. Mas aconteceu duas coisas que me chamaram muito a atenção, que aquilo falou muito comigo. Tinha um momento de palavra e só eu ministrei. Tinha um momento de palavra. E depois do momento de palavra, eram 4 equipes. As equipes sentavam cada um. Você está comigo, amém? A equipe, cada um sentava numa equipe aqui, eles se separavam. E eles tinham que meditar naquilo que foi falado. E o líder tinha que apresentar um resumo. Tinha que apresentar um resumo. Então, a gente pregou, orou, fez o que tinha para fazer. E aí os grupos se separavam. E cada um falava um pouco, eles montavam um resumo e tinham que apresentar. E aconteceu que eles apresentaram um resumo. E tinha olha só, era 4 líderes. Tinha 2 pessoas assim com muita habilidade na fala. São meus alunos também, já fazendo uma propaganda. São meus alunos, então eles violentos. E tinham 2 novos nascidos, como líderes também. Enfim, a gente tinha que avaliar também o que eles estavam falando. Só que imagina quem foi que chamou a minha atenção. Ele falou algo que eu falei assim, meu Deus. Eu notei que enquanto eu ministrava, o rosto dele brilhava. Não brilhava sobrenatural, tá, irmão? Meu Deus, não é isso, tá? Sabe quando a pessoa, ela brilha? O sorriso dela estava diferente, que eu tive que parar minha ministração e olhar para ele assim, eu falei assim, irmão, você tá lindo. Aí ele respondeu, sabe o quê? Eu estou indignado. Eu falei assim, por quê? No meio da ministração. Ele não pode ser. Que existe algo muito profundo sobre Cristo. Ele estava indignado. E essa indignação dele, eu fiquei tão animado com aquilo. Porque ele estava sendo perfurado pela palavra. Ele estava muito aberto pela palavra. A reação dele com a palavra, aquilo me deixou extasiado. Porque parece comigo,
Quando algo vem do Senhor e me fere, eu chego a olhar para cima e dizer assim, meu Deus, eu me delicio com o nutriente que vem do céu. E aí, a reação dele, sabe, tipo assim, ó, por isso, quando eu estava explicando por que Paulo declara tudo como esterco, ele olhou para o céu assim, em vez, ele abriu um sorriso olhando para o céu. E quando ele foi explicar, irmão, ele falou bem assim, ó, quando eu escutei essa pregação, antes de fazer o resumo, eu peguei meu telefone, liguei para pessoas, liguei para minha irmã, que fazia um tempo que não falava com ela, e ele começou a falar o que provocou nele a palavra, e imediatamente ele respondeu essa palavra. Imediatamente. Ele não esperou para segunda-feira. Ele parou um retiro, o andamento do retiro. E ele foi responder uma palavra, irmão. E aquele ato provocou muito o meu coração por causa da reação da palavra. A reação dele foi maravilhosa. Eu falei, Senhor, aonde foi que eu tropecei? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu tirei os meus olhos de ti? Porque às vezes a gente está escutando a palavra e respondendo com uma reação, que mesma coisa que passar um carro aqui na rua, é a mesma reação que a gente tem enquanto ouve a palavra de Deus. Em que momento eu perdi esse olhar de ouvir a palavra e dizer, eu vou te responder agora? Sabe? E não parou aqui, né? Eu pensei, não, vai parar aqui. Não parou. Pregamos no último horário. Estava liberado. Liberado, quem quiser ir descansar, dormir. Quem disse, né, que a gente está liberado, né? Ô pastor, tem como ficar? Nós temos uma lista de coisas ali para perguntar e nós vamos ter que ficar um tempo aí. Não, se vocês querem ficar... Não, mas o pastor não quer descansar. Ô, irmão, a gente está num ritmo, irmão. Não tem noção, a gente vem de um ritmo que é pregação de 3 horas e 40 minutos, irmão. É 5, 6 pregação no meio num dia só, irmão. Um dia com 6 pregação de 3 horas cada uma, irmão. Isso aqui é docinho para nós, a gente quer mais. Então vamos. Jantamos e sentamos com os irmãos. E uma das coisas que a gente mais trabalhou, assim, que a gente ficou parado, e até tinha um outro pastor que trouxe uma visão absurda, né? Foi sobre Jesus Cristo sendo colocado dentro de Maria. E a gente desfrutou dessa palavra poderosamente. Eu estou te dando o porquê o Senhor falou muito comigo e eu estou aqui representando algo. Amados, você pode ouvir essa palavra, mas você pode considerá-la se você quiser. Tá bom? Você vai ouvir, obrigado. Você está aqui, a não ser que você quer ir embora. Aí você ir embora, você não vai ouvir. Mas ouvir, você vai ouvir. Mas o meu pedido é que você considere essa palavra. Amém? Considere essa palavra. Porque me preocupa como nós reagimos a Deus, a palavra de Deus. A reação me preocupa muito. O nome dessa pregação é o sim dos inadequados. Entenderam? O sim dos inadequados. Lucas capítulo 1, versículo 5. É o sim dos inadequados. Inadequados é vocês, tá? Não, é eu também, tá? Você vai entender. NVI. Para ficar mais leve. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, seu grupo Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio,
para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. E fará retornar muitos ao povo de Israel, o Senhor, o Deus deles. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, só um pouquinho. O anjo veio responder uma oração. Respondeu a oração dele, sim ou não? Respondeu. Qual foi a reação? Fé ou incredulidade? Aqui está o coração da mensagem. Eu parei por causa aqui, mas nós vamos ler mais. Estão entendendo? Uma pessoa que ora, que está dentro do templo, que foi sorteada como sacerdote. Deus respondeu a oração dele. E qual que é o entusiasmo dele de ouvir a palavra de Deus? Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, e quais se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no templo. Quando ele saiu, não conseguia falar nada. Então o povo percebeu que ele tivera uma visão no templo. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando terminaram os dias do seu serviço sacerdotal, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa pensando: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação diante do povo. No 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Parece que repetiu, né? Uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo. É que ele gosta de falar dessa maneira, tu viu, né? Ele é a mesma coisa, vai para o outro, né? Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. Olha a resposta dela. Como que eu faço? Como é que tu vai fazer isso? Como que vai acontecer? Eu quero saber como vai acontecer. E qual que é a resposta? O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel... Não, até o 35. Vocês viram que nós temos 2 tipos de pessoas. Uma jovem entre 13 a 16 anos, virgem, né? Uma adolescente virgem, vamos falar adolescente. Uma adolescente virgem.
que ia ficar grávida do Filho de Deus. O nível de impossível bateu o máximo. E nós temos um outro extremo, uma idosa, que também tinha um filho que tinha uma promessa, né? Então nós temos dois tipos de pessoa. Só que o que eu quero focar é as respostas. Como Maria respondeu e como Zacarias respondeu. Tudo bem? Você está comigo? Como responder a Deus? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que Lucas 1 começa com dois anúncios. Gabriel anunciou duas boas novas, sim? Não só dois anúncios, duas impossibilidades. E não só duas impossibilidades, dois tipos de respostas nós lemos aqui. Então, de um lado nós temos o Zacarias, sacerdote, conhecedor da história de Israel. Por que eu digo conhecedor da história de Israel? Porque aquilo que está acontecendo com ele aconteceu com Abraão também. Então, Zacarias, ele era a última pessoa para poder duvidar. Porque como ele era um sacerdote, ele sabia bem que nas Escrituras contava a história de Abraão e Sara. Quem me entende? Conhecedor da história de Israel, acostumado com o templo, de estar no templo, acostumado com liturgias, acostumado com oração, acostumado com servir no templo. Nós temos esse homem. Só que a casa dele marcada por uma impossibilidade. O quê? Isabel era estéril e ambos tinham idade avançada. Só que do outro lado nós temos a Maria, a adolescente. Maria era jovem, Maria era virgem, Maria não tinha posição sacerdotal. Maria não tinha experiência no templo ou um currículo espiritual aparente. Quem me entende? Nós temos essa menina, essa mulher. A impossibilidade de Maria era mais impossibilidade do que a de Isabel e Zacarias. Quem me entende? Estão pegando? E aqui está o coração da mensagem, está aqui, amado. Que o problema de Deus não é começar algo impossível. O problema é como nós vamos responder à voz dele. Aqui que está o coração da mensagem. Como nós respondemos ao ouvir a voz de Deus. Às vezes, irmão, nossa vida está travada não é só por má administração da nossa vida e tempo e assim por diante. Está travada porque não respondemos. Por mais que o Senhor é misericordioso, e tu vai ver que ele vai responder o Zacarias. Mas enfim, vamos continuar. Deus começa algo sempre com pessoas comuns, pessoas simples. Lucas não vai falar que Deus mandou um anjo para falar com um rei num palácio, com pessoas influentes, não. Era uma jovem e era um sacerdote. Era um casal de idoso, estéril, e era uma virgem de Nazaré. São pessoas comuns, pessoas simples. E isso vai revelar algo muito forte. Porque Deus, ele não procura um ambiente impressionante, cheio de dons, cheio de habilidades. Não que Deus não possa tocar nesse tipo de ambiente. Pode, ele faz o que ele quiser. Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus, ele não procura um ambiente de pessoas que impressionam. Ele não procura um ambiente que, ao olhar humano, é muito agradável. Pelo contrário, Deus, ele ama estar num âmbito que existe impossibilidade. Por quê? Porque no âmbito de impossibilidade, de possibilidade, de talento, se você fazer algo, você vai abraçar a glória para si mesmo. Fui eu que fiz, é que a minha habilidade, né? Não, eu tenho uns paranoias, eu sei mexer os pauzinhos, né? Num âmbito de impossibilidade, você não consegue explicar o que aconteceu. Se uma pessoa, não sei se alguém aqui já passou por um momento de milagre, tipo, vou te dizer o que é um momento de milagre. É nós chegarmos até você e perguntar: meu Deus, o que aconteceu, meu irmão? E ele, é isso aí. Não tem como explicar o milagre. Se você explica um milagre, irmão, não sei se é milagre.
Então Deus, ele gosta mesmo desse âmbito de frustração para poder operar. Não é à toa que é falado que a graça de Deus, o poder de Deus, ele precisa de um lugar para ele se assentar, e esse lugar precisa ser fraco. Quem me entende? Deus não está procurando um ambiente impressionante. Deus está procurando uma pessoa disponível para formar Cristo dentro dela. Entendem? Maria estava disponível. Para quê? Para que Cristo seja depositado, e não só depositado, mas crescesse e se fortalecesse dentro dela. Então Deus não procura o ambiente. Deus está procurando uma pessoa disponível. Vamos lá, vamos continuar. Amado, por isso que as nossas mensagens, sabe, às vezes eu me frustro, eu sou um pregador. Nossas mensagens, ela não pode liberar disposição no povo de Deus, mas sim reflexão para disponibilidade. Não a disposição todo mundo tem, sabe? Se eu falar algo aqui nobre, todo mundo vai dizer: eu quero ir, eu quero fazer, eu quero cooperar, porque há disposição para fazer isso. A pergunta é: você está disponível? Porque Deus, ele precisa não da disposição sua, Deus precisa da sua disponibilidade para ele poder te usar. Você me entende? Está tudo bem? Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Então, muitas vezes a gente pensa que Deus só começa em lugares de preparo, pessoas preparadas, pessoas eloquentes, pessoas com experiência, lugares que já está tudo sob o controle. A gente acha que nesse lugar, Deus está procurando esse lugar para operar, mas Deus não pensa dessa maneira. Deus, ele normalmente começa com um lugar de impossibilidade. A esterilidade de Zacarias não impediu de Deus fazer alguma coisa, quem me entende? A virgindade de Maria não impediu nada de Deus fazer alguma coisa, você me entende? A idade não impediu nada, uma era muito nova, a outra era muito velha, mas não impediu nada de Deus fazer alguma coisa. A falta de experiência de Maria não impediu nada de Deus fazer alguma coisa. A gente vê hoje o mundo e a política discutindo sobre o aborto. Por quê? A gente chega nas mulheres e pergunta: e aí? E o que elas vão dizer? Não, é porque é uma gravidez não planejada, vamos matar. Imagina de Maria. Qual que foi o plano dela? Qual que foi o plano dessa menina? Foi uma gravidez também não planejada, não por isso ela matou o filho que estava dentro dela. Ainda bem que não matou, né? Porque hoje nós estamos aqui por graça. Você me entende? E a pergunta: qual que é a desculpa que nós respondemos Deus? Qual tipo de desculpa? Deus, é que eu não sei. Deus, é porque eu não li a Bíblia. Deus, é porque eu não tenho experiência. Deus, é que a minha casa precisa, ela está pronta, depois aí eu vou com tudo. Não, porque eu vou fazer um curso de teologia, e depois do curso de teologia eu vou pregar com tudo. Qual é o tipo de desculpa que nós estamos para poder responder a Deus, dizer sim, Deus? Qual que é? Ou será que, vamos lá, não, é que eu estou meio frio, né? Estou meio frio espiritual. A gente tem toda hora uma desculpa. Ou pior, né? Aí eu já tentei antes e deu errado, pastor. Eu também já tentei um monte de coisa e deu errado, irmão. Mas uma coisa que não pode parar é de você ouvir a voz de Deus e responder a voz de Deus. Isso não pode parar. E as coisas de Deus, elas carregam uma característica. Quando Deus, ele te entrega uma palavra, tem uma característica nessa palavra, sabe qual? Você não consegue realizar. Toda vez que tu recebe uma palavra,
precisa ter aquele gosto de tu olhar no espelho. Porque tu recebe uma palavra, tu vai olhar para si mesmo. Receber uma palavra de Deus, tu vai olhar para si. Tem que ter insatisfação. Tem que ter. Porque se você receber uma palavra e dizer, não, é verdade, eu estou preparado. Para que Jesus morreu então? Para que existe a graça de Deus se tu sabe tudo? Não faz sentido nenhum. Então, quando você recebe uma palavra de Deus, quando eu recebi uma palavra do pastoreio, meu Deus, irmão, eu cheguei em casa, tu não tem noção. Uma angústia. A Amanda mais angustiada que eu, por quê? Porque a Amanda pensou, não, amanhã nós vamos ter que abrir uma igreja. Que aí começa aquela, não, e a gente não sabe, não, e a gente não tem. Aí eu olhava para Amanda com 22 anos. Quem tem 20? Tem alguém com 22 aqui? Tem alguém com 23? 23 anos? Não tem ninguém com 23 anos. 21? Vai que. Ou não tem. 25 anos, alguém tem, né? 25, obrigado. Ah, João. Aí o José. Aí, ó. Então pensa comigo, assim. Daqui a pouco você se levanta. Pense há 3 anos atrás você ser levantado a pastor, José. Tem noção? O desespero. Precisa ter. E quando você recebe uma palavra, ela também precisa ter uma dose de coletividade também. Que aquilo que você vai realizar precisa de mais pessoas junto. Vamos para o próximo tópico? Quem está desfrutando? É possível fazer coisas certas e não esperar mais que Deus te responda. Você está fazendo algo certo, tá? Só que esfriou na hora de ouvir Deus. Olha só comigo. Zacarias estava no templo, sim ou não? Estava no templo. Estava servindo? Estava servindo. Estava no lugar certo? Estava no lugar certo. Estava na hora certa? Estava na hora certa também, o anjo apareceu lá. Lugar certo, hora certa, servindo a Deus dentro do templo. Estava tudo certo por ali. E a gente leu o currículo de Zacarias, homem justo, você viu, né? Mas você vai ver que no currículo dele não é suficiente aquele currículo. O anjo disse para ele, a tua oração foi ouvida no lugar certo, na hora certa, fazendo coisas corretas, fazendo as coisas certas. Mas na hora de ouvir Deus, como ele responde? Com incredulidade. Não crendo naquilo que aquele anjo estava falando. Imagina se fosse um pastor falando, né? Ele ia dizer, o quê? Te arranca da minha frente. Se um pastor fala, né? Não, a tua mulher, ela vai. Se o anjo deu incredulidade, imagina o irmão do lado. Ia dar. Separa. Ia dar briga na igreja, né? Os irmãos ia dar briga, né? Porque o anjo ele não acreditou, o outro ele ia meter a mão no. Tá humilhando a minha esposa, irmão. É muito provável que ele orou por um filho por muitos anos. É muito provável. Só que quando a resposta chegou, não levou ele a crer. Pense comigo uma oração que você está tempo levando ela. Tempo. Vira e mexe, ela vem na tua cabeça e tu ora. Vira e mexe, vem na tua cabeça. Anos estão passando e você está orando. Aquela oração incansável. E de repente, Deus responde ela. Num culto como esse pode acontecer isso, sim ou não? Deus pode te responder agora? Pode. Agora. Só que qual que seria a sua reação se ele respondesse um desejo de anos agora? Ou será que é? Esse será que é de Deus? Aqui tu já acabasse com a tua resposta, irmão. Acabasse com a tua resposta para Deus. Só por causa da dúvida. Por isso que a fé tem que entrar em ação. Zacarias é o tipo de pessoa de hoje que ela continua servindo a Deus. Ela tem algo que fere ela, mas ela continua servindo a Deus,
ela continua servindo nas crianças, ela continua frequentando os cultos, ela continua tudo isso. Só que ela não recebe algo fresco de Deus. Esse é o problema. Ela vem na igreja, é um crente maravilhoso, tá? Faz tudo o que precisa fazer. Uma vida que um crente precisa ter, ele tem. Mas na hora de receber algo fresco de Deus, a reação é incredulidade. Agora tu está entendendo, quando eu olhei aquele jovem, olhando uma palavra, tipo, não tinha, não só o jovem, não existia 0,1% de incredulidade naquele ambiente, Charles. Não tinha. Por quê? Porque o Espírito Santo mandou eu dizer essa palavra para vocês. E vocês sabem que eu não brinco com a palavra. Vocês entendem? Ele mandou entregar essa palavra para vocês sobre isso. E eu não escrevo, não é normal eu escrever uma pregação domingo. Eu já começo a escrever na quinta. Sábado ela já está tudo certo, domingo é só um ajustezinho, está tudo bem. Hoje eu fui forçado, até os dedos estão doendo, né? Escrevendo para estar aqui. Nós estávamos num ambiente que o Senhor liberou uma palavra, mas quem, Charles, decide a profundidade dessa palavra é eles. Não é eu. O pastor Marco vai aprofundar, não é eu. Teve uma palavra que foi ministrada aqui domingos atrás nessa casa aqui. Coração, olhos e senhorio. Vocês lembram dela? Essa palavra está dando muito impacto. Está dando 1 milhão de frutos, irmão. Um monte de igreja, vários pastores estudando essa palavra. E amém. Só que teve um pastor que falou assim, ó, como que você consegue falar esse tipo de palavra num domingo? Eu falei assim, ó, não fui eu que decidi. Quem decide é quem está ouvindo. Quanto mais fome, mais é liberado. Quanto mais fome, mais é derramado. Então não é eu. Esse ambiente onde esse rapaz estava olhando para cima, se deliciando com a palavra de Deus, foi tão poderoso aquilo ali, de ter tanta fome, que Deus liberou uma palavra só. Deus tem algo para essa comunidade aqui. O quê? Eles ficaram só olhando, esperando, né? Os pastores já olhando, tipo, meu Deus. A palavra que Deus mandou para vocês aqui é esquecendo. Eu só falei, eu não citei Filipenses 3:13, 14. Eu só falei esquecendo, porque se esquecer, avança. Mas tu viu? Cara. É a reação, cara. De fome, de sede. E eu fiquei olhando a reação daquelas pessoas, onde 80% delas era acima de 60 anos. Eu era um piazinho ali pregando. A fome, a lágrima nos olhos. Eu falei assim, oh, meu Deus, deixa eu ter esse coração, meu Deus. Deixa eu desfrutar dessa maneira, meu Deus. E aí eu fiquei pensando, vai ficar só os jovens depois da pregação. Pastor Luiz, pensa. O irmão que sentou do meu lado, surdo de um ouvido. Pastor fala mais alto. Só de casamento, sim. 51 anos casado. Filhos e netos, ao total 18 pessoas, todas servindo a Deus, falando do Evangelho de Cristo com alegria. Poderia ter ido dormir, um senhor de 70 e poucos anos, podia descansar, estava ali se desfrutando, contando testemunho para nós. Ele tinha uma desculpa, acabou a bateria do meu aparelho, eu não estou escutando vocês direito, mas é só de estar aqui. Só que eu não me aguentava, quando eu falava, eu gritava do lado dele. Aí ele aqui, ó. E quando eu pregava, ele estava ali na terceira fileira, ele fazia assim, ó. Que ele queria ouvir. A reação, cara. Essa reação, sabe? Essa reação. Onde é que nós deixamos isso? Talvez eu fico pensando, o Marcos está cheio de informação. E tem informação, tá, irmão? Às vezes eu fico me batendo cabeça. Isso aqui não é orgulho. Não é orgulho, mas tem informação essa cabeça aqui. E eu fico olhando para mim assim, falta transformação em mim. Eu não quero uma informação. Eu quero uma revelação para mim viver. Eu não quero informação.
Porque a informação faz com que eu reaja com a palavra com naturalidade, como se estivesse falando qualquer coisa. E tem informação, irmão. O que eu prego aqui é 0,5%. No SEAP que a gente prega deve bater uns 10%. Porque tem muita informação. Mas eu não quero informação. Eu quero uma revelação. Eu quero comer dele. Eu quero me alimentar dele. Eu não quero contar testemunhos de 1 ano atrás, de 20 anos atrás. Eu quero dizer que semana passada. Eu quero dizer que mês passado. Eu quero dizer que ontem. Com alegria. Como é bom tu ser impactado com uma palavra. Vamos lá. Lembrando que a gente não está criticando o irmão Zacarias, tá? O irmão Zaca é bênção. A gente viu, né, que ele é justo diante de Deus e assim por diante. Só que quando a gente se acostuma com o sagrado, perdemos a expectativa de ouvir a voz de Deus. Às vezes eu viajo com o meu pastor e ele vai nos lugares diferentes. Quando ele vai nos lugares diferentes, às vezes algumas palavras se esbarram. Então eu escuto ele, às vezes, numa mesa só eu e ele. Depois eu escuto ele com a mesa com os pastores que a gente está junto, caminhando junto. Depois eu escuto ele num alinhamento na internet, é a mesma palavra. E às vezes a gente vai viajar e ele fala: pastor, me perdoa. Perdoa o quê? Sempre estou desfrutando. Sempre. Pastor, eu vou pregar. Prega 1 milhão de vezes, a mesma. Cara. Nós não podemos perder a expectativa da palavra. Uma pessoa prega sobre restauração do casamento, como é que a tua mente responde? Ele fala porque o pastor está com o casamento em dia. É assim que um crente responde à palavra de Deus. Quando nós falamos que o casamento é um desenho divino, que o Senhor restaura qualquer tipo de coisa, qualquer tipo que está fora do lugar, como nós respondemos? É porque o pastor não está lá em casa. Respeita a tua dor, mas eu preciso respeitar a palavra de Deus, meu irmão. O pastor prega às vezes sobre perdão. Como é que o coração responde? Ele não sabe o que fizeram comigo. Ele não entende o que fizeram comigo. Não cremos que fomos perdoados, irmão, na cruz do Calvário? Em que lugar que nós deixamos a crer na palavra de Deus e entramos num lugar de incredulidade? A pessoa fala sobre entrega. Não, agora não dá porque eu preciso resolver algumas coisas, né? Olha como é que nós respondemos. E outra, nós respondendo dessa maneira, sabe o que a gente quer? Uma vida poderosa. Não tem como. Não tem como. Às vezes eu fico olhando, poxa, eu estou vivendo, às vezes no decorrer da semana, eu fico pensando, minha vida espiritual está tediosa. Eu não gosto de tédio. E ainda mais na minha vida espiritual. Gosto de me manter aquecido. E eu uso tudo que tu imaginar. Gosto de estar aquecido. Aí a gente se acostuma com o tédio espiritual. Como é que nós vamos ter uma vida aquecida em Cristo se quando a gente vai responder uma palavra, cara, não sabemos responder? A palavra vem e diz: você foi chamado ao ministério. Você olha para si mesmo: mas eu não sou capaz. Mas é porque eu não consigo, é porque eu não posso e não quero. Aí a gente coloca um monte de empecilhos. Essas respostas todas até parecem prudência às vezes, mas não é incredulidade. Pense comigo, Zacarias e Maria fizeram as mesmas perguntas. Os dois perguntaram. Mas na verdade não era a mesma pergunta, mas foi 2 tipos de pergunta. A primeira foi: como que eu vou ter certeza disso? E a outra: como acontecerá?
Um pergunta: eu preciso ter certeza para confiar. A outra não: como isso vai ocorrer em mim? Quando isso vai tornar vida em mim? Amado, se você nunca fez isso diante da verdade, eu te desafio a fazer agora. Senhor, quando isso se tornará vida na minha vida? Eu faço essas perguntas direto quando eu escuto uma palavra, quando eu escuto um louvor. Principalmente esse que o Charles está ministrando. Esse louvor, Charles, me enche de perguntas às vezes. Eu desfruto muito desse louvor. Eu fico pensando: Senhor, quando que isso vai ser vida em mim? E aí, sabe o que o Senhor faz? Ele me responde. Marco, quando você deixar isso aqui. Marco, quando você deixar isso aqui. Marco, quando você se posicionar aqui. Na verdade, tem 1 milhão de coisas, né, que a gente precisa fazer, né? E deixar. Sim ou não? Abra os seus ouvidos para ouvir o Senhor. Abra o seu coração para ouvir o Senhor, amado. Abre o seu coração, reage. Reage. Coma da palavra. Tenha fome da palavra de Deus. Amado, se tiver um velório hoje, compre uma marmita, pegue uma colher e tente colocar na boca do morto para ver se ele come. Ele vai comer? Por que ele não vai comer? Porque morto não tem fome. Fome é uma identificação de quem está vivo. Então só escute uma palavra, coma. Coloque ela para dentro de você. Zacarias queria uma garantia para confiar. Imagina, como é que é? E aí, Deus, mostra aí a garantia, e aí eu confio. Deus não funciona dessa maneira. Antigamente a gente era assim, não era? Deus falou comigo, mas eu vou pedir confirmação de Deus. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de mim. Olha o que a gente fazia. Vou pedir confirmação. Aí vinha uma pessoa e confirmava. Eu vou pedir reconfirmação. Aí tinha a reconfirmação. Depois da reconfirmação tinha mais uma. A reconfirmação. A pessoa está até hoje. Até hoje para responder Deus. Não é porque não ficou claro ainda. O que ela quer? Céu abrindo, trombeta, Jesus vindo, cavalgando no cavalo branco. Ei, Marco, toma jeito de homem. E subindo no céu, né? É isso que o Marco espera às vezes. Zacarias pergunta: como é que eu vou saber se isso vai acontecer mesmo? Só que Maria pergunta: como é que isso vai acontecer se eu não conheço nenhum homem? A incredulidade pergunta: como posso ter certeza? Mas uma pessoa rendida pergunta: como tu farás, Senhor? Como é que tu vai fazer tudo isso, Senhor? Às vezes o Senhor nos dá umas palavras, né? A gente vê algo no Senhor, a gente fala: meu Deus, é como isso, Senhor? É muito distante, Senhor. Mas a incredulidade exige o nosso controle, por isso que a gente quer controlar Deus. Dá um sinal, mostra isso. Ou aquele sinal bobo, né? Tem aquele sinal bobo também. Tá trovejando, Deus, se chover. Tem. Aleluia. Nós queremos explicação onde Deus quer rendição de coração, irmão. Nós queremos que Deus explique tudo. Mas Ele quer o teu coração rendido, Ele não quer te explicar às vezes. Ele não quer te explicar. Ele quer que você se renda. Ele quer falar contigo igual Ele falou com Pedro. Pedro, eu não vou lavar, não. Tu não vai lavar meu pé não, hein? Então eu não vou fazer parte, Pedro. Não, então minha cabeça, meu corpo todo. É exageradinho, né?
E aí Jesus fala para Pedro: ó, hoje tu não entende, mas um dia tu vai entender. Um dia você vai entender. Tem muita coisa que você não entende, e eu também não entendo. Mas um dia vai ficar claro, porque o Senhor não quer te explicar. Amado, você não explica às vezes para tua esposa por que demorou 15 minutos. Ou talvez no meu caso, por que tu demorou 22 minutos, 22 segundos. Às vezes a gente não quer dar explicação e a gente quer que Deus explique o quê, amado? É brincadeira, é menos. É uns 13 segundos. Oi, amor, tá aí? Tu vai responder. Por que não responde? Estou te escrevendo, né? Resposta de Maria. Recebeu um manual passo a passo. Maria, agora a barriga vai crescer e daqui a... Ela não recebeu nada. Ela só falou assim, ó: cumpra em mim conforme a tua palavra. Não tem controle. É só se render, irmão. Nós estamos muito armados. Estou muito mecânico. E a gente começa a perceber que a obra não precisa da força de Zacarias. É isso que ele ficou indignado. Zacarias, quando faz a pergunta, tu viu a resposta do anjo? Tu percebeu a resposta do anjo? Tipo assim, ó: o que me garante que isso vai acontecer? O anjo: eu sou Gabriel. E eu estava com Deus, eu sou Gabriel. É bom que tu explique, né? Tipo, não faz sentido essa resposta. É legal essas respostas na Bíblia, porque não faz sentido. Tipo, me garante que vai acontecer. Eu sou o Gabriel. Só que se tu pesquisar a fundo, Gabriel tem a ver com a força de Deus. Zacarias não tem a ver com você, Zacarias. É uma outra força. Por isso que ele fala: eu sou Gabriel. Porque na Bíblia o nome é mais que um nome, né? Eu sou Gabriel e assisto diante de Deus, estou na presença de Deus. E Zacarias, quando ele vê essa palavra, ele começa a ver a idade dele, ele começa a ver a idade da esposa, ele começa a ver o tempo que ele ficou orando, ele começa a ver tudo menos a palavra de Deus. Sabe, às vezes, o que te impede de viver uma vida poderosa em Deus é porque tu olha para ti. Irmão, se eu olhando para ti eu desanimo. Brincadeira, você me anima. Mas o que eu quero te dizer, quando a gente olha para dentro de nós, a gente desanima. Porque a nossa configuração não é essa. Nós fomos feitos para olhar para Cristo. Por isso que se a gente olhar, o Charles olhar para mim, para Marco, Charles, você vai desanimar bastante. E já deve ter desanimado, tá? Vice-versa. Já deve ter desanimado olhando para mim. E falo isso com verdade. O Charles olha o Cristo em mim, eu olho o Cristo no Charles, a gente vai olhando só para o Cristo, porque isso não desanima não, cara. Pelo contrário, a gente anima olhando as pessoas em Cristo, isso te anima, cara. A pessoa crescendo em Cristo. Então o meu nome é Gabriel, o quê? A força está ligada a Deus, não está ligada a Zacarias. A força dessa promessa que eu estou te falando está ligada a Deus. Se você recebeu uma palavra, a força dessa promessa, dessa palavra, está totalmente ligada a Deus. O início da palavra é de Deus. Amado, redobre atenção aqui. Se foi algo que você começou, você vai sustentar. Mas se foi algo que Deus começou, vai até o final. Até o final. Você já pensou? Você já pensou que tudo que sai de Deus não tem fim? Não tem fim. Não tem tudo não tem fim. Os anjos saíram de Deus. Deus não é criador dos anjos? Os anjos têm fim? Seu espírito tem fim? Vai ser encerrado, teu espírito vai sumir, vai virar pó. Porque saiu de Deus, tem fim? Não tem. Irmão, até o diabo não tem fim. Porque ele vai ficar queimando, ardendo lá e não vai morrer.
Por quê? Porque saiu de Deus. Se sai de Deus, não tem fim. Estou falando que o diabo é um espírito, tá? A palavra de Deus não tem fim. Não tem fim. Se você criar algo agora, você vai ter que sustentar. Mas se foi Deus que falou contigo, não tem fim. Não tem final. Quem crê nessa palavra? Amados, a gente vai se olhar no espelho hoje. Você vai ver incapacidade, vazios, traumas, e vai ver um monte de coisa, e eu vejo também. Só que o que falta em nós sobra em Cristo. É legal isso, né? É legal, né? Eu também me surpreendo às vezes. Tudo que falta em nós sobra em Cristo. Então por que desanimamos? Falta em ti? Falta. Falta em mim também. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Em Cristo sobra. Porque é infinito. Sai infinitamente mais dele. O que falta em nós está em Cristo. Ele enche todas as coisas. Vocês cantaram isso aqui. E o silêncio de Zacarias? Zacarias fica mudo até o cumprimento da palavra. Por que ele fica mudo? Olha aqui para mim. Zacarias fica mudo até o cumprimento da palavra. Por quê? Porque a fala de um incrédulo atrapalha o que Deus está formando. É essa a reação aí, ó. Daniel. É essa tipo. A fala de uma pessoa que não crê atrapalha tudo do crescimento de Deus. Então, uma pessoa incrédula, ela fala, mas não transmite algo de Deus, não transmite algo fresco de Deus. Ela pode até pregar a palavra de Deus, mas ela não transmite algo de Deus. Sabe por quê? Porque a boca espiritual dela está silenciada. Está em silêncio, para não atrapalhar. Zacarias não perde a promessa, mas ele perde a voz. A promessa continua, mas a voz está sendo silenciada. Isso não é uma punição, isso é misericórdia. Até o cumprimento da promessa ele fica em silêncio. É assim que Deus trata uma pessoa incrédula, porque uma pessoa que crê não fica em silêncio diante de uma promessa. Amados, não é que Deus quer silenciar uma pessoa, mas é que aquilo que ela está falando não está de acordo com a promessa. Aquilo que ela está falando não está de acordo com aquilo que Deus falou sobre ela. Então é melhor que ela fique quieta. Melhor que ela fique em silêncio do que acabar atrapalhando o que Deus está fazendo. Então Zacarias fica mudo até que a palavra se cumprisse. Só que Maria nos mostra que tudo que Deus começa é do Espírito. Porque Maria, quando ela pergunta quando que vai acontecer, como que vai acontecer isso? O anjo fala, o Espírito Santo vai vir sobre ti. Ela está dizendo, como que é o início? Mostra para mim como é que começa. Sabe como é que começa? Não é por você. Começa pelo Espírito, formando dentro de você. Maria, o que eu quero formar não pode começar em você. Precisa começar no Espírito. Maria não tinha capacidade de produzir a Cristo. Você não tem capacidade de produzir Cristo dentro de você. Você não tem esse poder. É o próprio Espírito Santo que tem esse poder. Você não tem. Maria não tinha. E repito mais uma vez, por que é o Espírito que começa?
porque ele vai ter que sustentar aquilo que ele começou. Aleluia, aleluia. Maria só tinha uma opção: se render para Cristo ser formado dentro dela. Maria só tinha essa opção: se render e deixar Cristo ser gerado e deixar Cristo ser formado no seu interior. Essa era a única opção de obediência, amado. Toda início de palavra, você só tem um lugar: se render a essa palavra. Pastor, não consigo ver. Não tem problema. Se renda a essa palavra. Esse é o teu primeiro sentimento, esse é o teu primeiro passo. Você precisa se render a essa palavra. Amados, quando eu recebi algumas palavras, eu estava nos piores dias da minha vida, Charles, que não vale a pena nem contar aqui. Eu ia desrespeitar o ouvido de vocês. Mas em algum momento eu me rendi. Agora vai. Como que eu vou fazer? Não sei. Como é que eu vou? Também não sei. Tem força para ir? Não tenho. Deus olhou para mim, que bom. Menos um religioso na terra. Porque todo mundo que se esforça para ir, né? Né? Mas aquele que se rende, que olha para Deus: sou pobre, não consigo, não tenho recurso, não sei, não entendo. Essa pessoa, Deus, opa, olha aí, saca? É esse aqui que eu preciso. É desse tipo de pessoa que eu preciso, porque o muito bom não dá. Ele não serve. Para mim, ele não serve. Deus não está procurando pessoas para fazer atividades no templo. Deus está procurando pessoas disponíveis para que Cristo seja formado no seu interior. É isso que aconteceu com Zacarias e com Maria. Deus não está procurando uma pessoa ativista dentro do templo, fazendo tudo, limpa o banheiro, vem aqui, corre lá, vai, faz tudo. Mas na hora de ouvir a palavra de Deus, incredulidade. Deus não está procurando esse tipo de pessoa. Deus está procurando uma pessoa disponível para que Cristo seja metido dentro dela e crescer dentro dela a ponto de rasgar a carne e mostrar o Cristo para o mundo inteiro. É isso que Ele quer. É um processo de gestação, amado. Não aborte a missão. Não aborte que o Senhor está gerando em você. Não aborte. Eu também tenho 1 milhão de palavras que está lá atrás. Amado, eu tive um sonho que demorou 9 anos para poder entender. 9 anos se passou para poder entender esse sonho. E eu confesso o meu pecado. Bati uns 2 anos de aniversário de sonho, que aí a gente fica ali ele com uma pessoa, né? Vamos fazer uma, porque ele não realiza nunca. Aí a gente faz aniversário com ele, a gente anda com sonho, né? Tipo, fazer uns 2, 3 anos de sonho, eu fiquei assim, ó, agora eu entendi. Eu fui caçar uma pastora que fala o sonho aí. Aqui Deus está falando tal coisa. E em partes ela acertou e a outra parte ficou muito misteriosa. Mas sabe, anos se passaram. Agora faz todo sentido. Meu Deus, agora... Demorou 8 anos para mim obedecer uma palavra muito simples. Deus não quer pessoas ocupadas na igreja. Deus quer pessoas rendidas dentro da igreja. Maria não falou, só um pouquinho, deixa eu me preparar primeiro, hein? Maria não falou isso. Deixa eu entender tudo primeiro. Não tinha tempo. Deixa eu organizar minha reputação. Às vezes a gente se preocupa com a nossa reputação, sim ou não? Eu também às vezes me preocupo. Amado, estou até hoje pedindo perdão para pastores, líderes. Até hoje. Até hoje a gente chega num lugar, o pastor, eu falei, mixe, mais um que eu vou ter que ir lá, porque eu ofendi de alguma maneira, certeza. Maria chegou para o Gabriel e falou assim, ó, deixa eu falar com o José primeiro, porque sabe que a gente está meio paquerando, né? Vou ter que conversar com ele, ele é o sacerdote do lar. Ela não falou isso, amado.
Maria disse sim. Maria disse sim. A palavra. Talvez o Senhor hoje aqui, sabe o que Ele quer? Quer que você olhe para o céu e diga: e amanhã como vai ser, pastor? Não sei. Mas se precisar da minha ajuda, estamos aí. Mas lembre de uma coisa, né? A minha ajuda tem um contrato. Não te livro de nada. Sou o Simão Sirineu, te ajudo a carregar a cruz. Mas tu vai morrer nela. O meu contrato é esse. Não vou te livrar de dor. Não vou te livrar de nada. Não vou te livrar de dívida. Não vou de nada. Mas eu vou estar lá contigo carregando a tua cruz. A ponto do quê? Te ajudar a subir nela, irmão. Porque a minha alegria é ver pessoas crucificadas em Cristo. Viu? Eu devia ser teu amigo. Porque amigo faz isso. Amigo de verdade faz isso. Você não gosta de fazer amigos? Não é legal ter amigos? O que é um amigo de verdade? Quem foi que Jesus chamou de amigo? Quem lembra? Quem que Jesus falou? Judas, meu? Quem cooperou mais com a cruz? Judas ou Pedro, que foi chamado de demônio? Satanás. Amigo te leva para o madeiro. Te ouve. Tá cansado? Tô. Engata aí. Mas tu trouxe eu para cá, sim. E não só isso. Ó aqui a marretona aqui com os cravão aqui. Nós vamos te assassinar nessa cruz. Isso é amigo de verdade. Isso é amigo de verdade. E eu falo isso com propriedade. Muita. O mais difícil não é responder a Cristo. Estou indo para o final. Até as crianças falaram: agora sim. Sabe o que aconteceu? Não, e lá no retiro eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque aconteceu isso sem eu pedir. Na hora que eu falei, eu preciso finalizar. Todo mundo, o Jeremias. Falei, o Jeremias fez discípulos lá. E na hora eu comecei a rir tanto, mas eles não entenderam, né, por que eu estava rindo. Mas eu queria falar para eles, lá eu pago as pessoas para falar, para o visitante olhar. Caraca, o pastor é top. Aleluia. O difícil não é receber Cristo, amado. O difícil é ser governado por Ele, ser governado por uma palavra. Queremos o Salvador, mas não queremos o Senhor. Queremos o Salvador, mas não queremos o governo de Cristo sobre nós. Ser governado por Cristo é uma rendição diária. É você se render diariamente. A palavra de Deus mudou a rotina de Maria, a palavra de Deus mudou os planos de Maria, a palavra de Deus mudou a reputação dela, a palavra de Deus abalou a segurança dela. Tem noção disso? A palavra de Deus abalou a segurança dessa mulher. Só que a gente quer andar seguro, a gente quer andar tudo bem. Às vezes a gente fica olhando só, meu Deus, que loucura, né? Sabe quando bateu isso em mim? Quando eu estava dentro de um carro, lá em Moçambique, indo para um lugar, e tinha 3 pessoas junto comigo falando de outro idioma. Eu fiquei pensando, eles estão falando assim, nós vamos pegar esse pastor e jogar lá para os hipopótamos. Que lá é assim, né? Jogar para os leões, né? Lá tem, isso aqui é diferente, né? Aqui é a onça pintada. Lá não tem. Vou jogar para os hipopótamos. E eles ali falando, e eu aqui, ó. Eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sabe quando dá aquele choque? Tipo, cara, o que deu? Lembrei da minha mãe dizendo assim, vai não. Isso que eu não tinha contado metade para ela. A mãe, não vai não, não precisa. Legal, né? A mãe, né? Não precisa ir. Fica aqui. Não pode ir. Mãe, Marco nem vai. Marco nem vai. Marco não é útil lá. Estou escondido no Cristo. Deus desestabiliza a nossa segurança.
Não estou dizendo para você ser imprudente, tá, querido? Seja um homem de Deus. Então a palavra de Deus, ela quer te governar. Por isso que a pergunta de hoje à noite é o quê? Deus pode fazer? Deus pode fazer? Vamos para outra pergunta? Como que eu vou responder se ele falar comigo? Deus pode fazer? Como vamos responder se ele falar contigo? Deus ainda está levantando os inadequados. 1 Coríntios 1, 27. Por favor. Pode ser no meio. Aleluia. Vai lá na outra versão, quero ver. Não pode voltar lá, não. Tranquilo. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar a que são. Para quê? Vocês viram os adjetivos que eu li aqui? Louco, desprezível, fraco. Amado, vamos ser sinceros? Você se encaixa num deles? Ou é só eu? Se você se encaixa num desses aqui, nós temos uma boa notícia. Somos úteis na mão do Senhor. Se você se encaixa com aquele ali, se um dia você foi desprezado, sabe, ignorado, desprezado. Se um dia alguém olhou para ti e disse assim, você é louco. Ou se um dia você mesmo se olhou no espelho, nossa, eu sou muito fraco. Sempre cedo essa tentação, sou muito fraco. Se você se encaixa nessa lista aqui, eu tenho uma boa notícia para nós. Existe um ambiente impossível dentro de nós, aonde Deus pode operar algo extraordinário dentro de nós. Porque Ele precisa desse ambiente impossível. Precisa do casal não somente idoso, precisa do casal estéril. Porque Deus não se satisfaz só com um casal idoso. Ele precisa que seja idoso e estéril. Não precisa só ser uma menina nova. Ele precisa que seja virgem. Deus precisa de um ambiente impossível. Eu quero chegar em casa, olhar no espelho e dizer, Marco, tu és impossível, cara. Realmente é impossível você ser transformado. É impossível. É tão gostoso isso quando isso acontece. Fazia 23 anos que nós não víamos um casal. Frequentei a casa deles como um adolescente. Era muito legal na época da igreja. E nós íamos lá, comia lanche, via filme na casa deles, sabe? Um negócio muito legal, assim. E aí, de repente, eu fui o pastor lá, né, para pregar no retiro. E aí eu fui falar com eles, não lembro. Aí quando eu falei o meu nome, aí meu nome é complicado, irmão. Fala Pastor Marco na cidade de Camboriú, senão você vai se decepcionar grandemente. Que aí eu falei, meu nome é Marco Afonso. Tipo, sabe o que o nome já carrega a lista de problema que vem atrás. É só B.O., irmão. Mas aí então, é essa alegria, sabe? Mas como assim? Você era um retardado. Como assim, cara? Você, sabe aquele como assim que fica... Meu Deus, Marco, tipo, eu imaginaria isso de todos os filhos de pastores da época. Mas você foi escolhido para ministrar aqui, cara. Cara. Sabe se aí tu começa a ver assim, cara, realmente é impossível. E Deus gosta desse ambiente impossível. Que eu tô apetitoso, a Amanda vai ficar brava comigo.
que fique brava com todo respeito. Mas eu estou apetitoso para entrar nos ambientes impossíveis. Não fica brava. Porque ela sabe que eu... lá eu sou completamente esticado nesses ambientes. Marco não consegue, Marco é insuficiente, Marco não pode. Glória a Deus, a graça vai operar. Glória a Deus, eu vou ver um milagre. Glória a Deus, eu vou ver algo de Deus fazendo. Amém? Tá tudo bem, fica tranquilo, Deus é soberano. Olha a resposta do marido. 11 minutos eu consigo fazer muita coisa, tá, amado? Maria era uma candidata improvável. Zacarias era o candidato preparado. Não estou desprezando o preparo. Mas o preparo sem rendição é religiosidade. Preparo sem rendição é religiosidade. Primeira coisa que nós temos que fazer é ter um coração rendido. Só que agora Lucas coloca a gente diante de duas respostas, né? Zacarias, como terei certeza? E Maria, cumpra a sua palavra em mim. Só que hoje a palavra de Deus quer falar com você. Agora chegou em você, né? Amados, não sei se você crê, mas Deus ainda fala com pessoas comuns. Foi muito bom eu ter ido nesse retiro, né, mano? Foi muito bom, foi muito gostoso. Porque às vezes a gente fica tão olhando muito lá fora, construindo coisas, pensando muito lá na frente, e de repente um irmão muito simples, cheio do Espírito Santo. Te dizendo, Deus falou comigo. Assim. E nada de emoção, irmão. Eu sei quando é Deus falando comigo. Porque para mim a palavra dele e a voz dele é inconfundível. Não consigo comparar a voz dele com mais nada. Por isso eu sei quando é ele. Coisas comuns. Pessoas comuns. E é onde Deus fala. Você crê nisso, mano? Deus ainda pode visitar uma esterilidade. E quando digo esterilidade, não é só natural, espiritual também. Deus ainda entra em lugares improváveis. Deus ainda chama pessoas inadequadas. Deus ainda procura ventre disponível. Mas a pergunta que eu faço, como que nós vamos responder? Será que confiamos em Ti, Senhor? Fique de pé comigo. Minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, é o meu alimento. Só tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Sem ti não há valor, sem ti não há valor.
valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença, Sim, Senhor. é tudo que eu preciso. O Senhor não está te pedindo nada agora. Somente uma coisa: a rendição do seu coração. Nada, não pense em deixar nada agora. Nada nem emoção. Nada, não pense em deixar nada. Só foque no seu coração rendido. Maior valor, a tua presença, a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Cante, levante sua voz, cante. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, eu me rendo. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Tu és tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Senhor, deixa eu resolver algumas coisas primeiro e depois eu me rendo. Será que vamos continuar fazendo coisas ainda sem fé? Será que ainda vamos reagir dessa maneira, irmão? Tem uma casa que hoje eu não concordo muito com aquilo que como ela está. Mas dentro dessa casa acontecia adoração 24/7. No mesmo momento que tinha adoração 24/7, as salas de aula estavam cheias de alunos do mundo inteiro. E do mundo inteiro significa do mundo inteiro. E ao mesmo tempo tinha escritórios lotados. Nesse mesmo tempo tinha 40 mestres meditando nas escrituras e lendo um livro. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Mas teve uma coisa que aquilo roubou meu coração. Eles tinham um sinal. Alguém trouxe a Bíblia? É difícil, né? Alguém tem a Bíblia? Bem, pode vir com o peito estufado. Oh, não tava combinado, hein? É uma mulher virtuosa. Eu não trago, ela traz, né? Ela é crente. Enquanto eles adoravam a Deus, Jeremias, tinha um sinal. Tu vai lembrar. Quando eles tinham uma palavra revelada, um ministro levantava, lembra, Aleph? A Bíblia. Quando uma pessoa levantava a Bíblia, um dos ministros que estavam ministrando levantava a Bíblia,
Todos. A mulher na limpeza lá atrás. A pessoa que estava fazendo manutenção no ar-condicionado. Não estou exagerando. Pessoas, amigos meus estiveram lá. Pessoa que estava respondendo uma pessoa no escritório. Como já aconteceu, um senador está lá e não recebê-lo. Não receber um senador. Porque uma pessoa levantou. E esse era o símbolo quando alguém tinha uma palavra de Deus para casa. Todo mundo largava suas coisas e começava a entrar dentro da sala de oração. E a sala de oração a gente via só por vídeo. Começava a encher de gente, o pessoal com uniforme. As pessoas começaram a encher de gente porque tinha uma pessoa com a palavra de Deus. E eles paravam tudo, independente da idade. Eles paravam tudo para ouvir a palavra de Deus, cara. Sabe, Otávio, eu fico pensando, aonde foi que eu caí? Mas ao mesmo tempo, ao ler Apocalipse, tem um mandato: volte lá e se arrependa. Volte lá e se arrependa. Não brinque. Eu digo isso porque já passei por frieza espiritual. Só que a frieza espiritual, sabe como é que foi? Foi quando alguém fez isso aqui e eu continuei varrendo. Alguém fez isso aqui e eu continuei atendendo o telefone. Alguém fez isso aqui e eu continuei fazendo a minha vida. E posso te dizer uma coisa? Não mudou nada aquilo que eu estava fazendo na minha vida. Não mudou nada. Não mudou nada na minha vida. Ou vamos responder como Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim conforme a tua palavra, Senhor. Deus não está procurando pessoas cheias de afazeres. Deus está procurando pessoas rendidas. Você está disponível ou não? Disposto, eu sei que tu está. E eu vou te dar um conselho: não se empolgue, irmão. Esse não é um lugar de empolgação. Esse é um lugar de frieza. Deus não está te pedindo para tu entregar nada. Ah, pastor, eu estava pensando aqui, eu vou deixar de fazer tal coisa. Ninguém está pedindo nada para ti. Porque se Deus está pedindo algo para ti deixar, tu vai deixar. Você vai se render. Mas Deus não está pedindo isso. Deus só está pedindo uma coisa: que você renda o seu coração e considere a palavra dele. Quem crê nessa palavra? Como nós respondemos o Senhor? Com incredulidade? Respondemos com um coração cheio de fé, cheio de amor, cheio de vontade de obedecer o Senhor. Vamos orar e eu cantar essa canção de novo, para a gente finalizar com muita rendição. Fale para o Senhor: Senhor, fala para mim o que eu preciso saber, que eu ainda não sei. Fala para mim, Senhor, revela para mim o que eu preciso saber, que eu ainda não sei. Revela para mim. Revela para mim, Senhor. Revela, Senhor. És tudo que eu quero. Revela, Senhor. Ore a Ele, ore. Atrai o meu coração. O Senhor está transformando a nossa reação. Ah, Deus, como eu queria. Ah, Senhor, como eu queria. Senhor, como eu queria ficar 3 dias cego. Posso te tocar. Como eu queria tiver um dia na minha corrida, quando eu vou correr lá no Parque Linear, como eu queria cair lá no chão, ficar 3 dias cego, sendo cuidado por Ananias. Atrai o meu coração. Eu queria essa reação ao te ouvir, Senhor.
Eu queria ouvir uma voz por trás de mim tudo que e cair como um morto, assim como João do Apocalipse. atrai o meu coração. Senhor, não nos deixe, Senhor, cair numa reação Atrai o meu coração. que não se importa com o Senhor. Nós valorizamos, Senhor, a Tua vida, a Tua presença. Nós valorizamos as Tuas santas palavras. Tu és minha vida, Jesus. Vamos, cante. És Vamos. meu amigo. Aleluia. Aleluia. E a tua vontade, Aleluia. doce Espírito, meu alimento. Aleluia. Tu és minha vida. Cante, cante. Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sim, Senhor, nutra no Senhor. Vamos. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. A tua presença, a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Como eu te amo, meu Senhor. Eu posso te tocar. Oh, Jesus, como eu te amo, Jesus. E a tua Sabe? presença. Nós falando de retiro, eu lembrei de algo quando eu estava vindo pra cá. Tudo que eu preciso. Um dia eu fui num retiro que a Amanda não conseguiu ir.
lá liberaram uma palavra muito violenta, sabe? Eu lembro como se fosse agora chegando em casa. Porque tu acha que a reação não vai... A tua reação não vai mudar a vida de alguém? Uma pessoa que teve um encontro com Cristo, olhar para ela, é mais evidente que tu olhar para uma pessoa que ela foi passada por 2 caminhões, passou por cima dela. É mais fácil identificar uma pessoa que teve um encontro com Cristo do que uma pessoa que foi atropelada por 2 caminhões. Eu abri a porta da sala da nossa casa. A Amanda estava sentada no sofá de frente para a porta. Ela olhou para mim assim e falou assim, ó: o que aconteceu? E eu disse: por quê? Você está diferente. Parece que algo te destruiu. É a reação. Eu não falei nada, mas tem uma reação. Tem a reação. Existe uma reação muito que a gente não consegue controlar. Vamos orar para se despedir. Amém, amados. Obrigado pelo seu amém tão entusiasmado. Amém, amados. Pai, nós te damos graças, Senhor. Graças, Senhor, pela oportunidade de não somente ouvir a tua voz. Graças, Senhor, porque o Senhor deu a sua oportunidade de misericórdia para a gente responder o Senhor corretamente. Responder aquilo que o Senhor espera de nós. Pai, assim como o Senhor encontrou um coração agraciado em Maria, encontre essa mesma disponibilidade em nossos corações, Senhor. Nós queremos estar disponíveis, Senhor, para ouvir e obedecer a tua voz. Senhor, arranque de nós todas as informações superficiais, porque nós fomos chamados às profundezas do conhecimento de Cristo Jesus. Leva-nos, Senhor, a este lugar, quebrando o nosso coração. Conduza-nos, Senhor, ao arrependimento. Encontre em nós um coração que possa ser aperfeiçoado, disponível à obediência. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós para sempre. Amém e amém. Vai em paz, querido. Vai em paz. É tudo que eu preciso.